Que as palavras do Santo Evangelho perdoem nossos pecados. À luz desses textos, meus irmãos, o primeiro olhar que o nosso coração de cristãos é chamado, nesses primeiros minutos do novo ano, ano em que nós proclamamos, e com certeza vocês proclamarão conosco muitas e muitas e muitas e muitas vezes. Tenho certeza que você, que aprendeu a amar e a sintonizar a TV Canção Nova, ao longo desse ano, várias vezes por dia, vai proclamar dentro da sua casa, através de uma vinheta linda e maravilhosa, onde aparece o rosto de Jesus, olhando para mim e para você, e uma absoluta certeza, qual? Ele está no meio de nós. E essa será e precisará ser uma certeza que cada um de nós queremos e nos esforçaremos por aplicá-la em todas e quaisquer circunstâncias em que, por acaso, negativamente tivermos que enfrentar. Se essa certeza for embutida, encharcada no nosso coração, aconteça o que acontecer, nós reafirmaremos a nossa fé e continuaremos essa experiência linda que fizemos no acampamento do final desse ano que já se foi. Ele está no meio de nós. Mas o nosso primeiro olhar, numa solenidade maravilhosa que a igreja hoje celebra no mundo inteiro, o nosso primeiro olhar no dia de hoje é para a figura de Nossa Senhora, e os senhores vão ter que sair daí, porque eu vou chegar perto dela. É para a figura de Maria, a nossa mãe. A igreja não tem medo, e não pode ter e não poderia ter, se deseja ser e continuar sendo a igreja fiel de Jesus, se não tivesse a coragem que tem hoje, na solenidade deste dia. Solenidade significa as festas mais importantes da igreja. A igreja hoje solenemente vai buscar o seu melhor para proclamar, traz para cá, para proclamar Maria, mãe de Deus. Não, o dogma de hoje não é Maria, mãe da igreja. Não é Maria, minha mãe. Isso vai ser consequência. Hoje nós olhamos para Maria e com a igreja vem fazendo há 1573 anos, como dogma ecumênico de fé, aquilo que foi proclamado no concílio de Éfeso em 431. Maria é mãe de Deus. É uma palavra bonita. O grego chama Theotokos, mãe de Deus. E por que será que a igreja proclamou esse dogma? Que, diga-se de passagem, é a única verdade de fé a respeito de Maria, que até mesmo aqueles que não comungam da fé católica aceitam. E não só porque ele foi proclamado num concílio ecumênico, mas porque aqueles que não aceitam a fé católica e aceitam a palavra de Deus, aceitam a Bíblia, vai ter que trabalhar muito contra a Bíblia. Vai ter que cair nos cismas ultrapassados que tomaram conta dos primeiros 350 anos da história da igreja.
vai ter que negar quem é o filho de quem ela é a mãe. Não é que Nossa Senhora só passou a ser mãe de Deus depois de 431. O Brasil só foi descoberto em 1500, mas ele já existe há 1500, 2000, 3000, 5, 15, sei lá, milhões de anos. Quando a gente vai, por exemplo, para Guarapuava, ou passa na região de Ponta Grossa, você passa lá e vê, lá já foi mar. Você vê aquelas montanhas de pedra comida pela água do mar. Há quantos milhões de anos atrás? Milhares de anos atrás, milhões. Mas foi descoberto em 1500. Não significa que o Brasil passou a existir em 1500, que o Cabral, quando chegou aqui, ele descobriu, ele criou o Brasil. Da mesma forma, Maria não passou a ser a mãe de Deus a partir do concílio de Éfeso. O concílio proclamou solenemente como dogma da fé católica. Inclusive tinha uma palavrinha logo em seguida ao dogma. Aquele que disser que Maria, Nossa Senhora, não é verdadeiramente mãe de Deus, anátema sit, quer dizer, põe para fora, exclua da comunidade, não pode ser cristão. Por que será? Por que será que a igreja vem há tantos anos, 1753 anos, proclamando essa certeza com a qual nós iniciamos o ano de 2004? O que será que essa certeza precisa traduzir-se em vida concreta para cada um de nós nesse ano? E principalmente nesse ano em que, seguindo o que a igreja aqui no Brasil pede, em comunhão com o Santo Padre e o Papa, o grande projeto de evangelização, queremos ver Jesus, a Canção Nova assume a proclamação serena, tranquila, mas ao mesmo tempo profética e corajosa. Aconteça o que acontecer, Ele está no meio de nós. Mas nada disso seria possível se não fosse Maria. Ele não estaria no meio de nós se não fosse Maria. Mas, Padre, se não fosse Maria, seria outra. Sim, seria outra, mas não seria Ele. Ele que está no meio de nós, só pode ser Ele, porque é filho dela. Meus irmãos e minhas irmãs, a diferença infinita que há entre Maria e Jesus não pode impedir-nos de perceber e de testemunhar a intimidade profunda, também infinita, que há entre Maria e Jesus. A ciência diz, qualquer uma outra mulher que tivesse concebido, não seria ele, não seria o sangue dele, porque o único sangue humano que ele teve nas veias, portanto o sangue que se transubstancia na Eucaristia, ele recebeu única e exclusivamente de Maria. Ela é corredentora. O útero de Maria foi o lugar escolhido por Deus para celebrar de modo carnal, humano, concreto, material, a nova e eterna aliança entre o céu e a terra. No útero de Maria, Deus marcou um encontro definitivo e eterno com a história humana.
Ele está no meio de nós e se fez carne na carne de Maria. Hoje vocês veem nessas falsas doutrinas que tem por aí, como é que aparece o tempo todo as pirâmides. A ideia da pirâmide em si não é uma ideia errada, não. A ideia da pirâmide é você fazer o máximo para chegar ao céu. Todas as religiões do mundo podem ser representadas como uma pirâmide. Aqui embaixo está o povo, os discípulos, nós, os seguidores, nós não, os seguidores daquelas doutrinas, e que vão se afunilando, lutando e fazendo o possível e o impossível para chegarem no topo. Lá está Deus. Toda religião, judaísmo, islamismo, todas as grandes religiões, podem ser representadas assim como uma pirâmide. Do humano vai para Deus, para a divindade. Se você quiser representar o catolicismo em forma de pirâmide, tem que ser uma pirâmide ao contrário. E sabem por quê? Porque Deus escolheu o seio de Maria para ficar Ele na base da pirâmide. Que coisa espetacular. Todas as religiões do mundo, e eu entendo um pouquinho disso porque eu dava aula disso na faculdade de filosofia. Fui obrigado a estudar muitas religiões. Todas as religiões fazem o possível e o impossível para o ser humano chegar lá em cima. Alguns acreditam na reencarnação, na metempsicose, na transmigração de almas para chegar lá. Alguns acreditam que leva não sei quantas vidas para poder chegar lá. E dependendo da religião, chega lá e o lá que chegou é o nada absoluto. Pegue um dicionário de budismo e veja o que é nirvana. Nirvana é o nada. Ou brahmanismo é perder-se no Brahman. Porque é um topo de pirâmide, que embaixo da pirâmide está o povo, e vai subindo na pirâmide. A religião do tempo de Jesus era assim, lá embaixo estavam os excluídos, depois vinha o Zé Povinho, onde estava mulher, criança, depois vinham os pobres, os pescadores, os pecadores, depois vinham os homens mais santos, e afunilando até chegar no sumo sacerdote, que tinha comunhão direta com Deus. Então, na pirâmide dessas religiões, Deus está lá em cima. Pois no catolicismo, essa pirâmide é ao contrário. E Deus está lá embaixo. Ele está lá segurando. E isso foi possível porque essa menina disse sim. Essa menina teve coragem de ser revolucionária e de aceitar que Deus marcasse esse encontro definitivo entre o céu e a terra no seu útero. Aqui vem um absurdo filosófico e teológico. Isso é um absurdo. Senhores filósofos, explica depois isso melhor. Se Deus é um Espírito perfeitíssimo e eterno, não é isso que nós aprendemos? A primeira vez que eu fui no catecismo, eu quase morri de medo. Que a professora falou, hoje é a primeira aula de catecismo. A minha aula é muito simples, eu falo, vocês escutam. Todo domingo, quando for começar a aula de novo, tem um sorteio. Eu falei, beleza! Aqui dentro desse saquinho plástico eu tenho o nome de cada um. Eu vou fechar os olhos, enfiar a mão, o nome que eu tirar, a pessoa tem que vir aqui na frente e falar em 10 minutos para os seus colegas a aula passada.
Eu falei, isso aí é azareio, isso não é sorteio. Eu falei, o que foi que falou? Eu falei, não falei nada não. Minha aula é simples, eu falo, vocês escutam, eu falo de uma vez só, não repito de novo o que eu já falei. Quem é Deus? Já pensou? Aquele molequinho bobo, lá do Biguá. Eu me lembro que na véspera, mamãe mandou eu ir lá no Xavé cortar o cabelo. Eles cortavam com aquela máquina, faziam assim, raspava aqui tudo, ficava queimando nojinho aqui. Eu já falei isso aqui, quem inventou o corte do cabelo do Ronaldinho Cabelo foi minha mãe. Ela fazia na gente aquilo assim, a orelha desse tamanho, e nós na escola. Apavorado. Imagina uma criança que não fizesse primeira comunhão, ia para o inferno em vida. Hoje vocês vão ficar sabendo quem é Deus. Já pensou, nós estufamos o peito. Chegar em casa, já ia falar para meus irmãos, eu sei quem que é Deus. Vantagem. E ela falou, Deus é um Espírito perfeitíssimo, eterno, Criador do céu e da terra, de todas as coisas, visível e invisível, criado, não criado. E foi falando. Foi falando aquilo, nós começamos a tremer. Lá perto de casa tinha um homem que era espírita. Eles não deixavam a gente ir na casa dele. Que falava que todo dia de tarde o encardido vinha tomar café lá, merendar lá. E na hora de ir embora levava quem estivesse perto. Nós tínhamos uma mula que empacava em frente da casa do homem, mas não passava. Falava, isso é mal assombrado. Mal assombrado não tem importância. O problema é se for bem assombrado. Mas mal assombrado não se preocupe. A professora falou que Deus era um Espírito perfeitíssimo, quer dizer, em alto nível. Olha, nós fomos embora rezando o terço, para Deus não aparecer na nossa frente. Pois isso que aconteceu comigo há tantos decênios de anos atrás, olho para Nossa Senhora e é isso que acontece. Como é que Deus, sendo Espírito perfeitíssimo e eterno, pode virar gente? E que tipo de gente? Eu falei hoje à tarde, carne estragada, sarx. O lugar que Deus marcou o encontro, e aqui eu vou dizer uma coisa, muito bem pensado, senhores e meus colegas padres e seminaristas. O encontro que Deus marcou com essa senhora, mudou, tem que mudar, ou um dos dois é mentira, o conceito de Deus. Porque se é Espírito perfeitíssimo e eterno, então não nasceu no seio da Virgem Maria. Escolha no que você quer acreditar, pois Deus é capaz desse absurdo. Esse Deus que é Espírito perfeitíssimo e eterno, Ele é capaz de se tornar matéria. É capaz de se tornar o quê? Matéria. Da onde vem a palavra matéria? Mater, maternidade, maternal, materno. Deus se fez matéria no útero de Nossa Senhora. Por isso que ela é mãe de Deus. Ela é a matéria da qual Deus se apropriou, com a liberdade e aceitação dela, para fazer-se gente. E se você não conseguia entender e aceitar que Deus se fez matéria no seio de Maria, não vai aceitar que Ele se faz matéria em cada Eucaristia. Escolha no que você quer acreditar. A fé católica é revolucionária. Quem não aceitar isso vai ter que rasgar a Bíblia.
Ah, mas na Bíblia não está escrito que Maria é mãe de Deus. Com essa expressão não está. Aliás, até antes de ser materialmente mãe, Isabel fala: que honra que vem a mim a mãe do meu Senhor. Indiretamente aparece esse título, mas não é aí que nós vamos nos basear, não. Pegue o capítulo 1 de Lucas, capítulo 1 de Mateus, capítulo 7 de Isaías. A profecia e o cumprimento duplo da profecia. Isaías dizia: eis que uma virgem, eu quero que vocês me ajudem para fixar a palavra. Eis que uma virgem fará o quê? Dará a luz, é assim que está lá no texto? Não invente. Eis que uma virgem conceberá e dará a luz. Duas coisas. Interessante que isso que está na profecia de Isaías, com essas duas expressões, a virgem conceberá e dará a luz, ela vai conceber e vai gerar, vai gestar e vai gerar um filho, e o seu nome é Emanuel, Deus conosco. É a profecia assumida depois no Evangelho. Pois Mateus e Lucas vão repetir a mesmíssima expressão. A virgem concebeu e deu à luz. Lucas vai dizer a mesma coisa. Ora, e por que então diz que concebeu e que deu à luz? Por que é preciso afirmar essas duas coisas ao mesmo tempo? Por que não afirma só uma ou outra? Porque para conceber não precisaria ser só a virgem. Aliás, na concepção humana, o pai também participa, ativamente. O pai participa ativamente da concepção. Não é só a concepção que faz ser mãe, porque o pai também pode conceber. Por que então que o Evangelho faz questão de deixar explícito que ela concebeu, mas que também foi ela que deu a luz? Ora, é possível essas duas coisas separadas? Claro que é. Quantas mulheres já conceberam e não deram a luz? Através do aborto? Ou espontâneo ou provocado? Só porque concebeu é mãe? Não. Infelizmente, a mulher pode matar. E no Brasil, pelo menos 3 milhões faz isso todo ano. Esse ano que acabou, dá 3 milhões. Mas também a mulher pode hoje, até com a deturpação da ciência, a mulher pode dar à luz sem ter concebido. A barriga de aluguel, que já foi tema até de filmes, minisséries e novelas e outras coisas, onde a concepção é feita em laboratório, num tubo de ensaio, ou às vezes até no corpo de uma mulher, e depois quando concebeu, passa para o corpo de outra mulher, e ela dá a luz. Para ficar explícito que Maria é mãe de Deus, Theotokos, os evangelhos repetem a profecia de Isaías. A virgem concebeu e deu a luz. Portanto, ela é mãe. Agora precisa fazer uma pergunta que foi feita mais ou menos uns 100 anos na definição do concílio antes de Niceia. Concílio de Niceia, que foi antes de Éfeso.
Aí pelo ano 320, não sei quando. Nelson sabe bem esses dados, essas datas. Porque até a metade do 3º século havia as heresias a respeito de Jesus. Por um lado dizia que Jesus era só humano, um homem divinizado. Por outro lado dizia que ele era um Deus hominizado, mas não humanizado. Que ele era Deus, mas que ele assumiu uma carne aparente. Que não aconteceu a encarnação do verbo. Que é como se ele tivesse feito um piquenique. Provisoriamente. Ele não assumiu, então não teve também sofrimento. E aí também a morte de Jesus não foi morte verdadeira, foi uma morte aparente, porque aquele corpo era aparente. Essas heresias do começo da igreja estão voltando tudo hoje. E vão voltar cada vez pior. Nós estamos num tempo de batalha, por isso que precisamos de muitos milagres. Para que possamos impor, e por isso que Nosso Senhor é um instrumento tão poderoso de milagre. Então, primeiro foi preciso definir. A igreja precisou elucidar, esclarecer a sua fé em Jesus. E enquanto a igreja não afirmou quem era Jesus, uma mesma pessoa com a natureza divina e a natureza humana, que Jesus é 100% homem, que Jesus é 100% Deus. Que portanto ele não fez um passeio, uma viagem, não foi um ET que desceu aqui à terra, passou um tempinho por aqui e voltou. Mas que a encarnação foi de fato um assumir a nossa humanidade, a partir do exato momento em que a igreja definiu isso como uma certeza de fé em Nicéia, em Constantinopla. Então precisava agora dar um passo a mais. Se agora eu sei quem é Jesus, então eu posso afirmar de quem ela é mãe. E aí não teve mais dúvida. Os gregos logo afirmaram, e no dia em que foi proclamado o dogma, a multidão de fiéis era imensa, do lado de fora da onde estavam concentrados os senhores bispos, os conciliares, e fizeram uma grande festa. Porque, gente, Éfeso foi a terra onde viveu Nossa Senhora. Foi para lá que São João a levou. Maria viveu lá. O culto a Nossa Senhora na igreja oriental, mas se reveste de uma dignidade infinitamente maior do que nós católicos ocidentais. Você jamais vai encontrar um oriental que se refira a ela como nós na intimidade falamos Maria. Jamais. Cada vez que um oriental se referir a ela, será sempre a Nossa Senhora Santa Mãe de Deus, Virgem Maria. Essa certeza, por quê? Porque ao reafirmar que Maria é mãe de Deus, nós estamos afirmando verdades fundamentais da nossa fé. E eu não tenho medo de dizer a vocês, cada vez mais é necessário que nós tenhamos uma teologia, uma catequese segura, porque a nova era, de nova só tem esse nome, é a velha serpente de sempre, que vai se infiltrando sinuosamente, e que hoje quer apresentar um Cristo guru, um Jesus que não passa de um pensador, de um homem importante, ou como dizem na teoria espiritista, kardecista, Jesus é um espírito evoluído, ou alguns que afirmam, ele é o mestre do grande arquiteto do universo. Não, é preciso reafirmar que Jesus Cristo é 100% homem, e não tem como afirmá-lo 100% homem, se ele não foi nascido de mulher. E é uma pena que a tradução do nosso missal,
e do nosso lecionário seja tão pobre numa leitura tão esplendorosa, feito o versículo 4 do capítulo 4 de Gálatas. Ave Maria é bem melhor nisso. A tradução aqui começa assim: quando se completou o tempo previsto, coisa mais medonha. A tradução correta, e o padre Jonas salientou isso aqui: na plenitude dos tempos. Nascido de uma mulher. E que coisa espetacular. Logo Paulo, que tinha fama de ser contra as mulheres, ele podia ter dito nascido de Maria.